Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense e na aula de hoje nós falaremos tudo sobre vetores. Já ouviu falar de vetores? Ainda não? Então vem comigo que hoje a aula é sobre vetores e como eles podem nos ajudar no desenvolvimento dos nossos sistemas. Vamos lá! Então, na aula de hoje nós falaremos sobre vetores. Vetores são estruturas que nos auxiliam muito em programação porque permitem que a gente possa manipular um conjunto de dados um pouco maior e com mais flexibilidade também. Então, iniciando aqui, eu já gostaria de fazer essa discussão com vocês. Por que utilizar vetores? Qual a razão de nós utilizarmos os vetores, né? As variáveis que nós conhecemos até agora, a maneira como nós estamos declarando essas variáveis, a forma convencional com que elas são declaradas, elas nos permitem armazenar somente um único valor. Porque sempre que o próximo valor for atribuído nela, aquele valor anterior ele é apagado, como nós já vimos aqui. Então, sempre que eu tenho uma variável e utilizo essa variável, o valor anterior ele acaba sendo apagado, sobrescrito. Então, eu estou sempre substituindo valores dentro de uma variável, né? Isso acontece porque uma variável específica está sempre associada a uma posição única de memória e eu sempre vou utilizar a mesma posição, inclusive física, dessa memória para fazer o armazenamento de novos valores. Isso faz com que então aquele valor antigo ele acabe sendo apagado sempre que eu faço uma atribuição, um armazenamento de um novo valor dentro da minha variável. Então, basicamente essas são as principais razões. Os vetores vêm mudar um pouquinho esse cenário, eles vêm alterar um pouquinho essa realidade, porque eles permitem que dentro de uma única estrutura de dados, eu vou chamar assim, eu consiga então fazer a atribuição de mais de um valor, porque claro, eu estou trabalhando aqui com posições diferentes de memória também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso em seguida, para que vocês possam entender de fato o que se trata. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Imagine que eu tenho o seguinte problema. Leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima. Deixa eu pegar o meu laserzinho aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então, leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. Então, eu quero ler as notas de 5 estudantes e depois eu vou ter que calcular a média da turma para ficar fazendo as comparações. Então, eu vou precisar checar. Primeiro eu vou precisar ler as 5 notas, depois eu vou calcular a média dessas 5 notas para depois dizer quais são as notas que são maiores do que a média da turma. Então percebam essa situação. Se eu fosse utilizando a solução, se eu fosse resolver utilizando essa solução convencional, que a gente já está acostumado aqui, nós teríamos que fazer alguma coisa parecida com isso, declarar as 5 variáveis de notas, fazer a leitura das 5 variáveis de notas, utilizando o nosso comando scanf, calcularia a média, e depois eu teria que fazer os 5 comandos if, né? Se nota 1 for maior do que a média, então imprime aquela nota. Se nota 2 for maior do que a média, então imprime aquela nota. Então eu faria esses 5 ifs aqui. Então eu teria 5 leituras com 5 scanfs separados, o cálculo da média, e depois 5 comandos ifs para fazer a impressão da nota caso ela tenha sido maior do que a média que foi calculada. Isso é uma situação. Esse programa ele apresenta algumas dificuldades, né? Que dificuldades seriam essas, né? Primeira coisa que ele representa, claro, uma solução possível para o nosso problema, porque ele vai ler as 5 notas e vai imprimir quais delas são maiores. Só que o inconveniente é que eu tenho que ficar repetindo uma quantidade gigantesca de códigos, eu tenho que criar uma quantidade gigantesca de variáveis, eu tenho que fazer um gerenciamento dessas repetições de uma maneira muito mais precária. Então eu tenho que... Ele resolve o problema, evidentemente, só que ele faz com que essa solução seja muito mais manual. E isso atrapalha um pouco, né? Então, nós estamos vendo aqui um problema em que eu tenho somente 5 notas, né? Imagine se nós tivéssemos 100 alunos, né? Imagine se o meu contingente de alunos fosse realmente muito maior, como a gente está vendo aqui. Então eu teria uma situação bem mais difícil. Pra vocês terem uma ideia, se fossem 100 alunos, eu ia precisar criar 100 variáveis diferentes, né? N1, N2, N3, 100 variáveis diferentes. Eu teria que criar um comando de leitura para cada nota que vai ser digitada, então 100 comandos scanf também. Eu teria que fazer um somatório dessas 100 notas, N1 mais N2 mais N3. Eu teria que criar um comando if para cada uma dessas situações, para cada aluno, portanto 100 comandos if de novo. E também 100 comandos printf para mostrar na tela o resultado, se aquela nota for maior ou não. Então perceba a quantidade, né, o volume de código que eu precisaria digitar aqui, né? Então são 100 mais 200, 300, 400, 500 linhas de código pelo menos para que eu possa resolver esse problema de maneira manual, né? Vou dizer assim, com a estrutura clássica convencional que a gente está acostumado. Então é preciso que a gente tome uma providência, é preciso que a gente encontre uma estrutura que possa nos ajudar e essa estrutura existe, né? Os arrays ou os vetores.
Os vetores, eles são estruturas que nos ajudam, né, porque eles acabam flexibilizando, né? Se aquela estrutura anterior ela era uma solução engessada para o nosso problema, então eu consigo agora, por meio dos vetores, ter uma possibilidade mais flexível. Eu posso trabalhar de uma maneira mais flexível para resolver aquela situação, tá? E além disso, nós temos grande quantidade de variáveis para gerenciar, como a gente viu anteriormente, cada qual com seu próprio nome separado, o que faria com que a gente tivesse que gerenciar um volume muito grande de possibilidades, né? E os vetores eles vêm favorecer, vêm facilitar essa tarefa também, porque permitem que eu tenha uma única variável com um único nome e vários compartimentos dentro dela, onde eu posso então fazer essa divisão, tá? Então aqui, como as variáveis do programa têm relação entre si, todas elas vão armazenar notas de alunos, né? Aquelas N1, N2, N3, todas são de notas de aluno. Como elas têm uma relação entre elas, eu posso declarar usando uma única estrutura, um único nome para todos os 100 alunos, né? Esses são os nossos vetores, ou arrays aí que a gente vai utilizar, tá? Um vetor é mais ou menos essa imagem aqui. Perceba essa imagem. Eu tenho uma gaveta e eu tenho diversos compartimentos dentro dessa gaveta. É uma forma bem simples de dado estruturado que a gente tem, é uma das mais simples, inclusive, né? Porque, na verdade, nada mais é do que um conjunto de variáveis de um mesmo tipo, com a vantagem de elas estarem todas associadas ao mesmo nome e todas acessíveis por um índice. Então, imagine a situação. Eu tenho uma gaveta, só que, na verdade, essa gaveta é um conjunto de microcompartimentos. Ele é um conjunto de compartimentos que servem para guardar dados do mesmo tipo, né? Então, eu tenho os índices. Aqui eu tenho a gaveta que eu chamei de cintos, e eu tenho cada nichozinho desse aqui um índice relacionado a cintos. Então, aqui eu tenho cintos na posição 1, cintos na posição 2, cintos na posição 3, cintos na posição 4, e eu consigo recuperar o valor dessas posições todas simplesmente utilizando o nome da variável, ou o nome do vetor, né, nesse caso aqui, e o índice correspondente àquele nicho, aquele compartimento específico. Então, se eu quero lá esse cinto cinza aqui de cima, eu vou utilizar lá o cinto na posição 5, e assim sucessivamente. Cada posição dessa ela é representada por um índice, então essa é uma grande vantagem dos nossos amiguinhos vetores. Então, um vetor, essa ideia por trás do conceito de vetores, ele é muito simples, né? Que é a criação de um conjunto de variáveis que tem o mesmo tipo e que utilizem o mesmo nome. Então, eu vou criar lá um conjunto de variáveis que tem o mesmo tipo e que tem o mesmo nome. E aí, relembrando nossa situação anterior, né? Nós tínhamos lá aquelas variáveis, aquelas 100 variáveis que armazenariam 100 notas de alunos, todas elas têm o mesmo tipo, concorda? Todas são notas, muito provavelmente são notas do tipo, são dados do tipo float, né? Porque tem ponto flutuante, tem vírgula. Então são todas notas iguais, né? Fazem o mesmo sentido, tem o mesmo contexto. Então a solução do vetor permitiria que eu utilizasse apenas uma única estrutura, que eu vou chamar de notas, por exemplo, e gravar todas aquelas notas dos alunos dentro da mesma estrutura, fazendo com que eu consiga recuperá-las também de acordo com a minha necessidade, né? Então, eu teria todas essas possibilidades. Eu posso gravar as notas, eu posso gravar os nomes dos alunos, eu posso gravar todo tipo de dado organizado por meio dos vetores. Então, essa é uma vantagem muito clara dos vetores. E como que eu declaro um vetor, né? Um vetor, ele é declarado a partir do tipo de dado, como se fosse uma variável convencional, tá, gente? Então, eu vou colocar lá o tipo de dado que eu quero que ele armazene, o nome desse vetor e o tamanho dele entre colchetes aqui, tá? E o tamanho dele entre colchetes. Então, o tamanho de um vetor, ele sempre tem que ser uma expressão inteira ou constante. Eu tenho que colocar um número aqui, né? Aí eu quero criar lá, nesse nosso exemplo aqui, né, o exemplo das 100 notas. Então, eu tenho float, notas com 100 posições. Então, float, notas com 100 posições. E eu vou conseguir, então, trabalhar com as minhas 100 posições tranquilamente. Certo? Vamos lá, um exemplo de como criar o tamanho de um vetor. Esse é um cuidado que nós temos que ter, tá? Um tamanho de um vetor, como eu disse, ele tem que ser representado sempre por um valor ou expressão inteira e constante. Não pode mudar, tem que ser constante, porque quando eu declaro esse vetor, todo o espaço na memória do computador vai ser selecionado, vai ser reservado para esse meu vetor. Então vejam como a gente está vendo aqui no código. Eu tenho lá diversas possibilidades para declarar um vetor. A mais clássica é colocar logo um número, como a gente viu anteriormente, né? Então, float nota 100. O 100 é um número inteiro, não, ele é constante, não vai variar. Então, aquela é a forma mais simples, né? Mas eu posso, por exemplo, aqui tem outras possibilidades. Eu posso definir uma constante n e dizer que ela vale 100. Tem uma variável 5. Eu posso colocar lá float f, n mais 1.
Posso, porque n vale 100, ele é constante, né? Eu declarei como uma constante, então n mais 1 e seu valor constante está correto, é uma expressão inteira e constante. Char texto de 30 posições é a forma mais clássica, colocar logo o número sem ficar usando expressão nenhuma, tá? Também está correto, é um valor inteiro. Agora aqui, vetor n. A variável n minúscula, ela é uma variável, não é uma constante, né? N minúscula é uma variável, a n maiúscula sim é uma constante. Como ela é uma variável, está errado. N é uma variável, ele não pode aceitar. O vetor v 4.5. 4.5 não é um número inteiro, então também está errado, não pode. Tá? Então, a forma mais clássica de declarar tamanho de um vetor, coloca lá logo o nome da variável, que a gente vai querer, entre colchetes bota o número inteiro e está resolvido. Eu posso usar também uma constante, eu posso usar uma expressão matemática qualquer, desde que o resultado seja constante e seja inteiro. Então, também uma possibilidade para a gente aqui. Mas, como eu disse para vocês, a forma mais clássica da utilização desse conceito é colocar logo o número inteiro e aí não se incomoda ao longo de todo o programa. Então, como eu faço para acessar, né, mais uma vez, como eu falei para vocês, como eu faço para acessar os elementos desse vetor? Nós já vimos aqui que eu tenho um vetor, portanto, aqui eu chamei vetor de cintos, e eu tenho aqui esses meus cintos. Cada compartimento desse aqui, ele tem um índice, né? Então, essa é a gaveta de cinto. Então, cada buraquinho desse chama cintos. Só que cada buraquinho desse se diferencia por meio de um índice, que é um número, né, que compreende esse índice aqui que a gente vai trabalhar. Então, essa primeira posição vai lá, é a cintos 1, a segunda posição é a cintos 2, e assim sucessivamente, tá, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho, então, o meu vetor e os elementos do meu vetor. Percebam que como a variável que armazena a nota de um aluno possui agora o mesmo nome que todas as demais notas dos outros alunos, o acesso vai se dar então pelo índice, né? Percebam, eu tenho aqui notas na posição, notas com 100 posições, nota 0, 81, notas 1, 55 e assim por diante. Então eu tenho aqui o vetor notas na posição 0. Lembrem que existe a posição 0 de um vetor, então um vetor de 100 posições ele vai de 0 até 99, e isso nós já vimos lá quando a gente estudou os vetores de char, quando nós estudamos as strings, tá? Então o conceito é basicamente o mesmo. Então eu tenho aqui notas na posição 0, 81, então na posição 0 gravou lá o 81. Notas na posição 55, a mesma coisa. Notas na posição 99, 72 e assim por diante, tá? Então agora a gente tem os números identificando as nossas posições do nosso vetor. A leitura de dados em vetores. Como é que eu faço para ler um dado de um vetor? E aí, gente, para facilitar a nossa vida, nós vamos começar a trabalhar bastante com repetições agora, tá? Porque percebam que um vetor nada mais é do que um conjunto repetido de dados. Eu tenho lá 100 posições de um vetor chamado notas. Para acessar esse vetor, eu vou utilizar uma estrutura de repetição. Porque o índice, como nós já vimos, que é aquilo que controla essa estrutura, ele é um valor inteiro constante e sucessivo, progressivo. Então vejam, para fazer a leitura de dados dentro de um vetor, o que eu vou fazer? Para indicar qual índice do vetor queremos acessar, utilize esse operador de colchetes e a nota, no caso, os índices. Tá? Então percebam aqui, ó, eu tenho lá o meu programa principal, eu tenho o vetor notas com 100 posições, e eu criei aqui uma variável i, que vai ser a minha variável auxiliar, para o comando for. O comando for nós já vimos, né? Nós temos um vídeo aqui no canal sobre as nossas estruturas de repetição, vocês viram tudo sobre o for lá, tá tranquilo. Então vamos lá. Eu criei aqui um for, uma repetição que vai de 0, portanto a variável auxiliar i começa em 0, e até 100, então i menor do que 100. Logo ela vai até 99, né? Não é menor ou igual a 100, então é menor do que 100. Então ela vai de 0 a 99, que é exatamente o que nós vimos aqui, ó, da posição 0 até a posição 99. Então eu tenho um i começando em 0 e indo até 99 e incrementando de 1 em 1. Então ele começa em 0, depois vira 1, depois vira 2, depois vira 3 e assim por diante. Então a minha variável i é aquela que vai começar em 0, depois passa para 1, passa para 2, passa para 3 e ela vai repetindo esse ciclo indefinidamente. Bom, dentro da minha estrutura de repetição eu coloquei lá um printf, digite a nota do aluno. Aí eu botei aqui uma brincadeirinha com o percentual d ou percentual i, como a gente já viu, e a variável i. Porque depois, no momento de executar esse programa, ele vai botar lá, digite a nota do aluno posição i, que é 0, então digita a nota do aluno 0, digita a nota do aluno 1, digita a nota do aluno 2, né? E aí o meu scanf vai fazer justamente a minha leitura, né? Percentual d ou percentual i, que é para inteiros é a mesma coisa, né? Notas, né? O ed duplinha sertaneja, que é típico do scanf, notas na posição i. Então percebam, a posição i começa em 0, ele vai colocar lá, digite a nota do aluno, posição i, que é 0. Scanf, notas na posição i, que é 0. Então ele vai fazer a leitura do vetor notas na posição 0.
Na próxima iteração, então i++, ele vai incrementar o i, então eu terei notas na posição 1. Aí ele vai botar lá, digite a nota do aluno 1 e vai ler notas na posição 1. E assim por diante, notas do aluno 2, notas 2 e assim por diante. Ele vai incrementando todo o meu vetor, fazendo a leitura das minhas 100 notas, né, das 100 notas que foram lidas digitadas pelo meu usuário e que foram lidas no nosso vetor. Ao final dessa repetição, ele vai ter populado o meu vetor, vai ter feito a leitura das 100 notas, né, da posição 0 até a posição 99, e feito a leitura de todas as notas do meu vetor. No exemplo anterior, que nós vimos ali, aquele exemplo mais manual, vamos chamar assim, eu tinha lá pelo menos 100 linhas de código de 100 leituras diferentes, mais 100 variáveis diferentes, era aquela loucura. Aqui nós temos 4 ou 5 linhas de código fazendo a leitura de 100 dados, 100 notas diferentes, todas armazenadas dentro de um vetor. Percebam a praticidade do conceito de vetores. Então, para fazer a leitura de dados de um vetor, eu vou utilizar uma estrutura de repetição e o meu comando scanf utilizando o i, né, a variável i, que é a minha variável auxiliar de controle da minha repetição. Eu utilizo ela aqui também como índice do meu vetor, porque sempre que incrementa um aqui, ele vai incrementar um aqui embaixo também, e o controle dessas leituras vai acontecendo sempre de uma maneira mais tranquila. Certo, pessoal? Já sabe, né? Ficou com dúvida? Volta o vídeo, assiste de novo, que a gente vai ter mais possibilidades nessa explicação também. Bom, então como a gente estava vendo, eu tenho aqui a explicação, o meu laço for ele vai ser executado a partir daquela perspectiva das 100 vezes, o comando scanf também vai ler cada uma das 100 notas, utilizando a minha variável de controle, que é a variável i, como também uma variável como índice do meu vetor, que vai controlar a posição do vetor que está sendo lido naquele momento. Tá? Então, o uso de vetores permite usar comandos de repetição sobre tarefas que devem ser realizadas de forma idêntica para cada posição do vetor, apenas modificando o índice, que é o que acontece ali com a nossa variável, com o nosso índice i, né, a variável de controle i. Cada vez que há uma interação da nossa estrutura de repetição, ela incrementa um valor e o índice também é incrementado, e a gente fecha esse ciclo lendo os 100 códigos ali, né? E aí isso faz com que a gente tenha um código mais enxuto, né? Facilidade de manutenção desse código é infinitamente maior, porque eu tenho um código menor, então um programador que vai dar manutenção nesse código vai entender rapidamente o que ele quer dizer, e eu minimizo demais a ocorrência de erros. Imaginem vocês digitando um comando, um programa de 500 linhas, ou um programa de 5 linhas, né? Quais são as chances de errar no de 500 e quais são as chances de errar no de 5 linhas. Então, a gente reduz bastante também a ocorrência de erros utilizando os nossos vetores. Vamos lá. E operação de vetores? Como que eu vou fazer para trabalhar com esses vetores? Então vejam só. Cada posição de um vetor, ela possui absolutamente todas as características de uma variável. Eu posso fazer leitura, eu posso fazer escrita, eu posso fazer operação aritmética, absolutamente tudo normal. Como se fosse uma variável clássica, convencional, como a gente viu até agora, tá? Tem nenhuma dificuldade. Então, eu posso utilizar essas variáveis para fazer leitura, como a gente viu o comando scanf. Então, scanf, %d, notas na posição 5. Normalmente, só claro, como é um vetor, eu preciso dizer qual das posições do vetor eu estou lendo, ou estou escrevendo, ou estou imprimindo, tá? Então, uma atribuição normal, né? Notas na posição 0 recebe 10, tranquilamente, isso é possível. E uma expressão, notas na posição 1 recebe notas na posição 5 mais notas na posição 0. Ele vai fazer uma soma e vai gravar aqui dentro. Normalmente, como se fosse uma variável convencional. Então, cada posição do meu vetor, ela é uma variável, né? Que é identificada por um índice. O tempo de acessar qualquer uma das posições do vetor é absolutamente o mesmo. Ele não vai ficar percorrendo o vetor. Eu quero olhar lá o vetor na posição 100. Ele não vai começar na posição 0, depois passa para 1, depois passa para 2, progressivamente. Não, ele vai direto. A gente está falando de memória, né, gente? O acesso à memória é extremamente rápido. Então, o tempo é absolutamente o mesmo. A maneira como internamente o vetor é tratado também é absolutamente da mesma forma. Não há redução de desempenho se for um vetor razoável, né, assim, de tamanho razoável comparado a uma variável ou uma quantidade de variáveis também. Então isso é bem tranquilo. Lembre então que eu posso fazer com vetores absolutamente qualquer operação que eu faria com uma variável convencional, isso sem nenhuma dificuldade, certo? Alguns cuidados importantes, tá? Como eles são, esses vetores, eles são apenas como uma lista de variáveis indexadas, a gente deve tomar alguns cuidados quando a gente for trabalhar com vetores, principalmente na atribuição. Tá? Por quê? Se eu tenho aqui V1 recebe V, perceba o seguinte, ó, V é um vetor de 5 posições que tem lá esses números dentro dela. Tá? E V1 também é um outro vetor. V1 recebe V, isso está errado. Por que está errado? Eu não consigo pegar um vetor inteiro e colocar dentro de outro vetor inteiro.
Porque percebam que nós temos 5 variáveis com 5 índices diferentes de um lado, mais 5 variáveis e 5 índices diferentes do outro. Eu não consigo fazer isso, né? Fazer simplesmente essa atribuição ao mesmo tempo. A gente vai fazer utilizando uma estrutura for. Mesma coisa, eu vou utilizar uma estrutura for, vou pegar uma variável i, que é a variável de controle da minha repetição, dizer que ela começa no 0 e que ela vai até 5 e incremento de 1 em 1. E aí eu digo o seguinte, olha, v1 na posição i recebe v na posição i. Porque quando o i for 0, vai ser v1 na posição 0 recebe v na posição 0. E aí ele vai passar todo o vetor, né? v1 na posição 1 recebe v na posição 1. v1 na posição 2 recebe v na posição 2. E assim sucessivamente, rodando ali, executando para a gente toda a nossa repetição e colocando todos os valores de um vetor, um dentro do outro. Então, alguns cuidados simples que a gente precisa tomar para fazer algumas operações com vetores. Nesse caso, eu não consigo jogar um vetor inteiro dentro do outro. Eu preciso passar posição por posição e ir fazendo essa atribuição aos poucos. E aí, para isso, a nossa amiguinha estrutura de repetição for, ela nos ajuda bastante. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, tá? Inicialização de vetores também é uma coisa que a gente faz bastante em vetores, porque nós podemos ter lixo de memória em vetor. Quando eu crio um vetor com 100 posições, eu reservo uma quantidade de memória do computador e faço com que essa quantidade de memória seja utilizada para as minhas variáveis. Só que, como a gente já viu aqui, eu sempre tenho algo gravado na memória, eu sempre terei algo gravado na memória, e isso faz com que eu tenha lixo de memória. Se eu quiser inicializar o meu vetor, quer dizer, colocar 0 dentro dele, mesma coisa, vou utilizar, tenho aqui o vetor vet de 5 posições, e criei a variável auxiliar i, também do tipo inteiro, para me ajudar na minha repetição. E eu vou fazer a inicialização, isto é, eu vou colocar o número 0 dentro de todas as posições do meu vetor para acabar com o lixo de memória que poderia ter lá dentro. Então, mesma coisa, um for, o i começando em 0 e indo até 5, né, até 4 nesse caso, porque não é menor ou igual, então ele vai 0, 1, 2, 3 e 4, portanto 5 posições. Eu incremento de 1 em 1, né, e mais para incrementar de 1 em 1, e aí eu vou colocando. Vet na posição i recebe 0. Porque no começo eu terei vet na posição 0, recebe 0. Depois ele incrementa mais 1. Vet na posição 1, recebe 0. Depois incrementa mais 1. Vet na posição 2, recebe 0. E assim sucessivamente até a posição 4, quando ele vai encerrar a nossa repetição. Ao final dessa repetição, o meu vetor vet de 5 posições vai ter 0 dentro de todas as suas posições. Eu estou utilizando aqui a minha repetição para fazer isso também. E se eu quiser atribuir valores ao meu vetor? Nós já vimos aqui que eu consigo fazer a atribuição direta, né, utilizando o índice do meu vetor. Então, tenho lá o meu vetor vet de 5 posições, eu posso colocar lá. Vet na posição 0 recebe 15, vet na posição 1 recebe 12, vet na posição 2 recebe 9, vet na 3 recebe 1 e assim sucessivamente. Eu tenho aqui, então, o meu vetor sendo populado, sendo atribuído, com valores atribuídos aqui, diretamente, simplesmente utilizando o índice. Essa é uma das maneiras de fazer uma atribuição nos meus vetores, como a gente já viu aqui. Certo, pessoal? Então eu posso fazer a atribuição direta ou também posso utilizar um comando scanf, que a gente vai ver em seguida, mas um comando scanf dentro de uma estrutura de repetição para poder fazer a leitura do meu vetor. Essa é uma forma, eu posso fazer uma atribuição diretamente, tá? Eu posso também inicializar o meu vetor utilizando as chaves. Percebam que exemplo interessante aqui. Eu poderia ter, de um lado, aquela atribuição clássica que a gente viu ali, né? Vet na 0 recebe 15, vet na 1, 12, vet e assim por diante. Então eu faria a atribuição. Ou simplesmente isso aqui, ó. Int vet de 5 posições, criei o vetor vet de 5 posições do tipo inteiro, recebe, já boto o igual de atribuição. Dentro das chaves eu coloco 15, 12, 9, 1 e 35. Isso faz com que a gente já coloque em cada posição do vetor o seu número correspondente. É uma maneira também de fazer a atribuição direta de dados, de valores, de números dentro do meu vetor. Também é uma forma bem simples. Essas duas maneiras são equivalentes, a gente tanto faz eu fazer dessa forma ou dessa outra forma. As duas são equivalentes, elas têm o mesmo efeito prático, que é colocar dados em cada uma das posições, em cada um dos índices do meu vetor. E se eu quiser fazer a inicialização sem tamanho do meu vetor, eu também posso. Eu vou colocar lá o tipo de dado, o nome do meu vetor, não coloco nenhuma informação, mas eu sou obrigado a colocar, então, os dados que eu quero atribuir. A própria linguagem C, então, ela vai contar quantos valores existem na minha listinha aqui e automaticamente ela cria o meu vetor com a posição correta. Então, se eu já sei quais são os dados que vão fazer parte do meu vetor, eu posso criar fazendo dessa forma e deixo em aberto, então, um índice, aqui o tamanho, né? Que ele vai fazer a criação automática disso para a gente também, tá? Alguns exemplos de uso dos nossos vetores, tá? A soma, por exemplo. Como eu faria a soma de dados de um vetor? Percebam aqui, eu tenho um vetor, eu tenho a variável i, né, que eu vou utilizar para o comando for lá embaixo, e eu tenho um vetor lista com 5 posições e tem esses números dentro dela.
Como eu faço para somar todos esses números do meu vetor? Para somar todos esses meus números de vetor, eu também vou utilizar a minha repetição. Então eu criei aqui a variável, nosso acumulador, né, que vai ser a variável soma, e inicializei com 0. Eu vou inicializar com 0 para tirar todo o lixo de memória. E aí eu vou começar a utilizar aqui uma repetição, um for. Então o for com o i começando em 0 e indo até 4, né? I menor que 5, portanto é até 4, não é menor ou igual, ele vai só até 4. Incrementa de 1 em 1. Aí o que eu faço? Eu vou dizer que soma recebe a própria soma mais lista na posição i. Percebam, isso é um acumulador, nós já vimos aqui o conceito de acumulador, né? A variável soma recebe a própria variável soma mais lista na posição i. Lista na posição i seria lista na posição 0 na primeira iteração, concorda? Lista na posição 0 tem o número 3, então soma que tinha 0 recebe 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. A partir de agora, a variável soma tem o número 3 dentro dela, que é a primeira posição do meu vetor, que é o lista na posição 0. Incrementou, agora é lista na posição 1. Então, soma recebe soma mais lista na posição 1. Soma eu tenho 3 dentro dela. Lista na posição 1 eu tenho 51. 51 mais 3 vai dar 54. Então, agora a variável soma tem 54. E assim sucessivamente. Ao final dessa repetição com 5 iterações, eu terei somado todas as 5 posições do meu vetor. E aí, claro, eu posso colocar na tela, então, printf, soma é igual, percentual d, né, e coloco aqui na tela o conteúdo da variável soma. Então, eu tenho aqui dentro de uma repetição que vai... A função dessa repetição aqui é simplesmente ir alterando o valor da variável i, que controla os índices do meu vetor. Portanto, esse i começa em 0, depois vale 1, depois vale 2, depois vale 3, que casualmente, né, aliás, que pouco casualmente, são os índices, né, são as posições do meu vetor que eu desejo somar. Então, eu vou utilizar aqui uma repetição para controlar o índice do meu vetor e faço a leitura, isto é, faço aqui a repetição e vou fazendo a soma, utilizando um conceito de acumulador, como a gente já viu aqui. E se eu quiser encontrar o maior elemento de um vetor, também é uma coisa bem interessante, tá? Eu tenho lá o meu vetor, como a gente já viu aqui, lista de 5 posições, tem os valores dentro dela, 3, 18, 2, 51 e 45. E se eu quisesse, então, encontrar o maior valor, qual o maior valor do meu vetor? Nós já fizemos isso de outras vezes aqui, né? Mas vejam essa solução aqui. Então eu tenho a variável inteiro, que eu criei maior, que é aquela variável auxiliar que vai me ajudar nesse processo, então é a variável maior. E eu vou inicializar essa variável não com 0. Eu vou inicializar com a primeira posição do vetor. Vou pegar lá o 3, vou inicializar com a primeira posição do vetor, porque depois eu só faço comparações, tá? Se a minha variável maior já começa com 3, com a primeira posição do vetor, eu posso já fazer com que o meu i não comece mais em 0, porque 0 já está dentro da variável maior. Eu vou fazer ele começar com 1, porque aquela primeira posição 3 já vai estar sendo usada para comparação, porque ela já faz parte da minha estrutura quando eu digo que a variável maior ela passa a valer lista na posição 0. Então, como eu já estou utilizando a posição 0, eu digo que o i vai de 1 até 4, né? Incremento de 1 em 1. E aí eu pergunto o seguinte, bom, o i começa com 1. Aí eu vou usar um if para perguntar, se maior, que é aquilo que eu considero sendo maior até aquele momento, for menor do que o lista na posição 1, eu vou colocar que maior recebe lista na posição 1. Então, se a variável maior for menor do que o que ele está naquele momento analisando, que é lista na posição 1, depois lista na posição 2, depois... Se o que eu tiver aqui dentro for menor do que o que tem lá, quer dizer que aquilo que foi digitado é maior do que o que eu tenho. Se aquilo que foi digitado ali, que está dentro do vetor, é maior do que aquilo que eu considero como sendo maior até aquele momento, eu vou dizer que a variável maior recebe, então, lista naquela posição analisada. Então, percebam, lista na posição 0 tem 3. Então, a variável maior, então, vale 3. O i começou com 1. Aí eu perguntei, o 3, que é o maior, 3, ele é menor do que lista na posição 1? Lista na posição tem 18. 3 é menor do que 18? É menor do que 18. Se é menor, então a variável maior, que tinha 3, agora vai receber lista na posição 1, que é o meu 18. Então, a partir de agora, o meu maior número é 18. E ele vai para a segunda posição, né? Então, agora, o i que valia 1, agora vale 2, e assim por diante. 2 é menor do que lista... 2, desculpa. Eu tenho 18. 18 é menor do que lista na posição 2? Eu tenho 2 ali, então não. 18 não é menor do que 2, então ele ignora. E assim por diante. Então, ao final dessa repetição aqui, ele vai estar, então, contendo a variável maior, certamente terá dentro dela o maior número daquele meu vetor. Então, percebam a tranquilidade que é, porque aqui a gente está usando um exemplo
pequeno, de 5 posições no vetor, mas eu poderia ter 50 mil posições nesse vetor. Então, essa com uma única repetição eu consigo fazer a comparação de todos os valores e encontrar o maior valor daquela lista, tá? Essa é a única forma de fazer? Não, tem outras formas, eu poderia inclusive alterar essa estrutura aqui, mas essa é uma boa maneira de resolver. Então, ao final da minha repetição, eu vou lá e vou imprimir a variável maior, porque ali eu tenho dentro dela, então, o maior valor do meu vetor. E se eu quisesse calcular a média dos valores do meu vetor? Para calcular a média, a situação é muito parecida. Eu primeiro vou fazer a soma, como nós já vimos, então eu vou utilizar um for, que vai de 0 até 5, até 4 nesse caso aqui, e vou fazer a soma com o meu acumulador. Então, soma recebe soma mais lista na posição i, que é a lista na posição 0, depois lista na posição 1, e ele vai somando tudo dentro da variável soma. Portanto, eu tenho aqui um acumulador, né, que pega o que tinha na variável soma, com mais o lista naquela posição de análise, depois incrementa o que tinha na variável soma, mais o lista na posição de análise. Então, ao final da minha repetição, eu terei o meu acumulador, né, a minha variável soma, com o valor da soma de todos os elementos do meu vetor. Como eu sei que são 5 posições, simplesmente eu vou calcular lá. Então, média recebe soma dividido por 5, e aí eu já terei a minha média aqui também. Tá? Então, eu faço dentro da repetição, eu faço a soma. Quando encerra a repetição, eu vou lá e vou criar a variável média, que vai ser uma variável auxiliar aqui para gravar a média dentro dela, e divido. Soma dividido por 5. Porque quando ele sai dessa minha repetição, a variável soma já vai ter a soma de todos os elementos, bastando que eu simplesmente divida pela quantidade de elementos para encontrar a média. E depois imprimo na tela a média que foi encontrada. Bem simples também, tá? Então percebam que a repetição aparece muito, porque ela abrevia muito o nosso trabalho. Ela permite que eu percorra todo um vetor sem ter muita dificuldade, tá, gente? E assim, nós encerramos mais uma aula nossa, mais uma aula agora falando sobre vetores. Os vetores, eu confesso para vocês que eles parecem, no primeiro momento, um conceito mais complicado, mais complexo. Só que o vetor pode ser resumido, gente, rapidamente, em um conjunto de dados de mesmo tipo, organizados de maneira contígua na memória e que podem ser acessados pelo mesmo nome, mas com índices diferentes. E eu utilizo sempre a minha repetição para que a gente possa então ter acesso a esses vetores de maneira cíclica e mais facilitada, sempre que eu preciso digitar grandes quantidades de código. Esse é o conceito básico de vetores, espero que vocês tenham entendido e eu espero então mais uma vez vê-los nas nossas próximas videoaulas e torcendo para que vocês estejam gostando e claro, aprendendo muito a nossa queridinha linguagem C. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.